Estamos iniciando um novo trimestre junto com vocês, o segundo trimestre da CPAD aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos abordar neste segundo trimestre em 2025 sobre o tema História de um Povo Escolhido. Esse material é escrito pelo pastor Tiago Panzariello, inclusive ele comentou a lição do trimestre passado da classe do Juvenis. E hoje nós vamos abordar junto com vocês a lição de número 1 que trabalha de escravos a povo livre. Inicie a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está em Êxodo, capítulo 1, versículos 6 ao 21. A segunda se localiza na mensagem que está em Êxodo, capítulo 6, versículo 1, junto com os teus alunos, tá? Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, para não perder nenhuma das nossas aulas, se inscreve no canal. Você vai encontrar o meu material aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram. É só você nos seguir. Coloca aí Janderson Nascimento EBD. Eu espero muito que o Senhor fale contigo através dessa palavra e que o teu coração seja edificado por Jesus. Hoje nós estamos iniciando um novo trimestre e estudando especialmente a parte histórica de Israel. Um detalhe que nós precisamos compreender é que nesse trimestre nós vamos estudar os livros históricos de Israel. Agora também nós vamos compreender biblicamente essa história de Israel desde o seu nascimento. Ou seja, a aula de hoje procura citar especialmente essa libertação de Israel do período da escravidão no Egito. Na aula que vem nós vamos encontrar então esse povo que peregrina no deserto. Mas até o final desse trimestre, nós vamos compreender especialmente essa narrativa bíblica dos livros históricos a respeito da queda de Jerusalém, a respeito também do retornar do povo de Deus para Jerusalém como promessa de Deus. Ou seja, quando você estuda as Escrituras, você pode dividir a Bíblia em alguns blocos. Conforme Timóteo quer, ele trabalha uma divisão bíblica muito interessante. Na Bíblia, nós temos, então, 66 livros. Você pode tomar isso como nota. Só o Antigo Testamento, nós possuímos, então, 39 livros. No Novo Testamento, nós vamos encontrar 27. No Antigo Testamento, você pode dividir, especialmente de forma clara, para estudo e pesquisa, 5 grandes divisões, ou seja, 5 grandes blocos. No Novo Testamento também. O primeiro grande bloco do Antigo Testamento se inicia no texto de Gênesis e vai até Deuteronômio, conhecido como Pentateuco. Inclusive, no trimestre passado, nós estudamos muito sobre o texto de Gênesis. O segundo grande bloco do Antigo Testamento se inicia no texto do livro de Josué e vai até o livro de Esther. É um conjunto de 12 livros, 12 textos. O terceiro grande conjunto do Antigo Testamento é citado como livros poéticos ou sapienciais, que se iniciam no texto de Jó e vão até no texto de Cantares de Salomão. O quarto grande conjunto é conhecido como profetas maiores. Esses profetas maiores se iniciam em Isaías e vai até o livro do profeta Daniel. O quinto e último conjunto do Antigo Testamento se inicia no livro do profeta Oséias e vai até Malaquias, um conjunto de 12 textos aqui. Finalizando, você tem um conjunto de 39 livros. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, e eu vou pincelar isso com você, o Novo Testamento nós também vamos encontrar 5 grandes blocos. O primeiro grande bloco é conhecido como os Evangelhos, começa em Mateus e termina em João. O segundo grande bloco é um livro só, que é o livro de Atos, conhecido como bloco histórico. O terceiro é conhecido como as Epístolas Paulinas, que se inicia em Romanos e vai até Filemão. O quarto são Epístolas Gerais, que se inicia então em Hebreus, e ele dá sequência até o texto de Judas. E o quinto grande bloco é conhecido como Apocalipse ou Revelação aqui. Nesses contextos, nós temos então uma visão para estudar a Bíblia. Vamos voltar para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nesse trimestre, nós vamos analisar a história de Israel. Nós vamos pegar um pouco do Pentateuco e um pouco dos livros históricos, tentando então pincelar a história desse povo de Deus, sua comunhão, sua queda e sua restauração, esperando que os nossos alunos possam crescer e avançar em Jesus. E já avançando,
O primeiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: de hóspede a escravizado. Nós estudamos no trimestre passado sobre o contexto do livro de Gênesis. Vou só recordar isso para você. Em Gênesis, nós aprendemos que o texto de Gênesis pode ser dividido em duas grandes divisões. A primeira delas se inicia no capítulo 1 até o 11, onde nós encontramos a criação. A segunda se inicia no capítulo 12 e vai até o 50. E aí nós encontramos a era dos patriarcas. Entra aqui o patriarca Abraão, patriarca Isaac, entra o Jacó, que se torna Israel, e finaliza com José, como descendente de Jacó, descendente de Israel, e José traz então o povo hebreu, sua família, ao todo 70 pessoas, para habitar no Egito. E no Egito, José então separa o melhor da terra para eles, porque José se tornou governador do Egito. Conforme as Escrituras, quando nós passamos então a analisar o texto de Êxodo e caminhamos com o texto de Êxodo compreendendo os livros históricos, nós compreendemos que do período de José até o período de Êxodo, onde vai aparecer o surgimento de Moisés ali, o povo sendo liberto, é um período histórico de 400 anos. Então, 70 pessoas se tornaram então uma grande nação. E a própria Bíblia faz questão de dizer que eles passaram a ser vistos com maus olhos. E fala do seu crescimento também. Êxodo capítulo 1, versículo 12, os próprios egípcios, a mando de Faraó, passam então a tratar mal os filhos de Israel, ou seja, os descendentes da casa de Jacó. E aí nós vamos perceber que o povo passa a ser tratado com brutalidade. Capítulo 1, versículos 12 ao 14, ao ponto de serem escravizados. Sendo escravizados, há uma busca pela presença de Deus, há uma busca pelo chamado de Deus, há uma busca pelo próprio Deus dos seus pais, do seu pai Jacó, do seu pai Isaac, do seu pai Abraão. E Deus responde essa oração. Quando você analisa o texto de Êxodo, você vai descobrir um Deus poderoso que está pronto para ouvir o seu povo. Pega isso e deixa Deus te usar. Avançando, o segundo ponto trata então sobre o chamado de Moisés. O chamado de Moisés no Êxodo é marcado pela presença de Deus. Quando você analisa o contexto em si, essa visão sociológica sobre o processo e o período aqui, você vai perceber que a nação de Israel estava sendo escravizada no Egito. Você vai perceber que o próprio faraó temia uma rebelião dos hebreus. Êxodo capítulo 1, versículo 9 ao 10. E então ele passa a ordenar a morte dos descendentes dos hebreus, especialmente os meninos que nasciam naquele período. E ele passa a agir dessa forma, especialmente agindo, escravizando o povo de Deus. E nesse processo terrível de perseguição, de escravidão, o povo de Deus passa a clamar ao Senhor. E aqui nós analisamos uma perspectiva histórica sobre Êxodo, o texto de Êxodo. Você sabia que o livro de Êxodo traz para nós uma perspectiva missiológica, de missão? Essa perspectiva da missão demonstra ali a ação de um Deus criador que está pronto para resgatar o seu povo. Observe, o povo clama e Deus responde. Você vai ver isso em Êxodo. Não é à toa que o texto de Êxodo, a palavra Êxodo, significa então saída, a libertação, a ação do próprio Deus. Em Êxodo você vai perceber especialmente essa ação de Deus. Em Êxodo você vai perceber especialmente também a aliança que Deus estabelece com o seu povo. E essa aliança é estabelecida através da ação de Deus. Você percebe Deus então chamando Moisés, criando Moisés, preparando Moisés na casa de Faraó como parte do seu plano. O primeiro subtópico, então, destaca aqui para a gente o nascimento de Moisés. A Bíblia destaca que Joquebede, a mãe de Moisés, decidiu então guardar Moisés dos egípcios e permanece com Moisés durante um período de 3 meses. Mas chegou o tempo em que ela teve que então preparar um cesto betumado, coloca então Moisés nesse cesto no Nilo. A própria Bíblia destaca de forma clara que até ali a mão de Deus estava guardando Moisés por esse plano, por essa ação. E quando ela deixa Moisés no Nilo, sua irmã Miriam vai acompanhando Moisés e vendo aonde Moisés
está sendo guiado. Mas por ação da soberania de Deus, o cesto de Moisés chegou especialmente em um momento em que a filha de Faraó estava tomando banho às margens do Nilo, acompanhada então das suas escravas. E naquele processo ela encontra o cesto com Moisés. Moisés era muito formoso e a partir daquele momento Moisés é adotado como filho da filha de Faraó. E pela ação de Deus, olha a soberania aqui, Deus preparou Moisés com a melhor escola do Egito. Ele aprendeu a linguagem egípcia, a cultura egípcia. Ele aprendeu o contexto militar egípcio. Afinal de contas, ele foi tratado como um príncipe na casa de Faraó. Aquele que tinha a pretensão de retirar a vida do povo de Deus, o Deus desse povo, providenciou um caminho e ainda colocou ele para sustentar especialmente o seu libertador. Até aqui nós encontramos a ação de Deus. Deus ele providencia caminhos para nos guardar, nos livrar conforme o seu propósito e a sua obra. Eu disse para você que Êxodo traz para nós uma perspectiva, um povo que clama e Deus responde. Pega isso e entenda que Deus está agindo em cada detalhe da nossa vida. Avançando, segundo subtópico desse primeiro ponto, trata então sobre a vida de Moisés agora no deserto de Midian. A Bíblia destaca que quando Moisés amadurece, fica jovem, ele entendia que ele era hebreu. E ele percebe que, como um dos príncipes de Faraó, ele tenta ser o libertador do povo de Deus com o seu braço, com a sua força. Ele encontra um egípcio maltratando então um hebreu, ele mata esse egípcio, enterra o corpo, mas ele depois é acusado e perseguido. E nessa perseguição, Moisés foge para o deserto. Fugindo para o deserto, conforme as escrituras, até ali a mão de Deus estava com ele. Moisés foi protegido e no deserto de Midian, Deus preparou uma família para cuidar de Moisés. No deserto, por 40 anos, Moisés então teve que aprender a ser pastor de ovelhas. Aos 40, ele foge então do Egito e ele permanece 40 anos no deserto, na escola de Deus, aprendendo com Deus. E nesse deserto, Deus então tem um encontro com ele. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 10, no meio da sarça, Deus se revela a ele para que ele então se tornasse o libertador de Israel. E essa libertação é revelada no meio da glória. Moisés vê algo incomum no deserto. Uma sarça que costumeiramente pegava fogo e se consumia. Mas ele vê uma sarça, um arbusto, pegando fogo e não se consumindo. Ali ele ouve a voz de Deus se revelando a ele e ele é chamado para ser então um instrumento na mão de Deus. Deus se revela a nós a partir do momento em que nós não esperamos. Deus se revela a nós de forma poderosa e gloriosa também, como se revelou a Moisés. Avançando, entendendo a história do povo hebreu de forma clara, vamos então para o terceiro ponto, que trata sobre as pragas e a Páscoa. Observe que nós estamos dando um panorama. Nós estamos aqui entrando a fundo, por exemplo, na visão da chamada de Moisés, porque esse não é o objetivo da lição. É narrar exatamente a história do povo hebreu. Esse é o foco da lição. E eu espero que Deus use você. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre diante de Faraó, ou seja, Moisés diante de Faraó. Em Êxodo capítulo 5, versículo 1, Deus levanta Moisés para ir diante de Faraó para anunciar o seu desejo. O seu desejo era que o seu povo, que era escravo, fosse então separado para adorar a ele no deserto. Um detalhe bíblico que eu quero demonstrar para você. De toda a terra, Deus poderia escolher qualquer outro povo para ser o seu povo. Mas Deus decidiu escolher Israel. Isso está em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Isso também traz uma aplicação muito profunda para a gente. Nós éramos escravos do pecado, como Israel. Era escravo no Egito. Não tinha pátria, não tinha nome, não tinha condições e nem dignidade. Nós também éramos assim. Mas o amor de Deus nos alcançou. E o próprio Deus nos escolheu. Escolheu como escolheu Israel. E escolheu para ser o seu povo, para a adoração. E aí você vai perceber que diante de Faraó, Moisés realiza milagres. Não pelo poder de Moisés, mas pelo poder de Deus. O próprio Faraó,
ele percebe especialmente essa ação de Moisés, mas ele rejeita essa libertação. E rejeitando essa libertação, vem então uma consequência sobre o Egito. O segundo subtópico aponta essa consequência. As pragas no Egito. São 10 pragas que vão acontecer no Egito para trazer um impacto sobre a vida de Faraó e dos próprios egípcios para demonstrar a libertação do povo hebreu. Nós vamos encontrar, conforme a Bíblia, a praga, especialmente das águas que se transformaram em sangue. O rio Nilo se transformou em sangue. Êxodo capítulo 7, versículos 19 ao 20. Depois nós vemos a sequência da praga das rãs. Isso está descrito em Êxodo capítulo 8, versículo 1 ao 7. Depois nós vamos encontrar a praga dentro da Bíblia dos piolhos. Êxodo 8, do 16 ao 19. As pragas também sendo demonstradas como a praga das moscas. Êxodo capítulo 8, versículos 20 até o versículo 24. A peste nos animais, isso está em Êxodo capítulo 9, versículo 1 ao 7. Nós vamos encontrar as úlceras, Êxodo 9, do versículo 8 ao 12. Nós vamos encontrar a chuva de pedras, que está em Êxodo capítulo 9, versículo 22 ao 26. A praga dos gafanhotos nas colheitas, Êxodo capítulo 10, versículos 12 ao 15. A praga das trevas, o dia se tornou em trevas. Isso está descrito lá em Êxodo 10, versículos 21 ao 23. E aí você percebe a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, em Êxodo capítulo 11, versículo 1 ao 7, onde Faraó então decide libertar o povo hebreu e libertar esse povo para adorar no deserto o Deus El Shaddai, revelado também a Moisés. Avançando, o último subtópico destaca então sobre a Páscoa, que é estabelecida pelo povo hebreu e pelo próprio Deus, junto com esse povo, como um símbolo de libertação e da aliança. Nas Escrituras, quando nós analisamos então a Páscoa, nós descobrimos que a Páscoa aponta então para um caminho de Cristo. Ou seja, a Páscoa é um símbolo da libertação, um pacto que Deus faz com o seu povo. Você vai perceber que os elementos da Páscoa são o cordeiro sacrificado, os pães asmos sem fermento e as ervas amargas. Isso está em Êxodo capítulo 12, versículos 7 ao 9. Não é aqui o envolvimento de chocolate, mas há então um símbolo da libertação. A Páscoa no Novo Testamento aponta então para a ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus e a nossa libertação do cativeiro espiritual do pecado. A Páscoa foi estabelecida especialmente pela vontade de Deus com o povo hebreu para estabelecer uma aliança. Então esse povo celebra a Páscoa para demonstrar que Deus havia os libertados da escravidão. Isso está em Êxodo capítulo 13, versículo 3 também. Então tudo isso traz um símbolo aqui. Um símbolo de aliança, um símbolo de libertação, um símbolo de nova vida com Deus. Então o povo hebreu tem um pacto, tem uma aliança, Deus estabelece uma aliança pascual, e essa aliança pascual aponta então para a aliança que vai acontecer em Êxodo 19:5, que é a aliança conhecida como Berit, a aliança de Deus, um pacto e concerto de Deus com o povo de Israel, se tornando então o seu povo. Eu espero muito ter contribuído com você na aula de hoje. Se eu ajudei você, deixa teu comentário aí, tira uma foto, me marca no Instagram também, se você pode. Se você pode também enviar essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus, faça isso. Segue o nosso Instagram, @facilitaebd, ou então @Janderson Nascimento. Acompanhe nosso ministério pastoral também. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira no nosso canal, Janderson Nascimento. E você pode acompanhar a gente sempre ao meio-dia. Mas toda quinta-feira, ao meio-dia, é o encontro marcado da classe dos adolescentes e eu te aguardo por lá, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. É muito simples, comente aqui embaixo, eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Pedir a direção de Deus sobre a sua vida. Você pode também enviar essa aula para mais alguém. Você pode colocar aqui também o teu pedido de oração. Nós vamos orar por você, pedindo a direção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Essa é a nossa função, de interceder por você para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. O primeiro texto é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicado pela editora CPAD,
Vale a pena você ter esse material em mãos para a tua edificação. Quero também indicar para você o Espírito Santo na Bíblia, do Stanley Orton, um material muito legal para você entender um pouco sobre a ação do Espírito Santo em todo o texto sagrado. E também quero indicar para você um texto que você pode utilizar nesse trimestre, do Raymond Dillard e do Longman III, que é a introdução ao Antigo Testamento da editora Vida Nova, um material que vai te dar uma perspectiva histórica muito boa sobre cada livro do Antigo Testamento. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 2, onde nós vamos estudar sobre a grande jornada no deserto. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.